Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ícaro e hoje nós vamos trabalhar na nossa aula de ciência sobre energia não renovável. A habilidade que nós devemos desenvolver é identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis e tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades. Para a gente poder iniciar a nossa aula, quando se fala de energia não renovável, é aquela que não pode ser reposta em curto espaço de tempo, dependendo de processos geológicos longos para sua reposição. O primeiro exemplo que nós temos aqui é a energia nuclear. O segundo exemplo, petróleo, depois carvão mineral, gás natural e o xisto betuminoso. Então, na nossa aula de hoje, vamos conhecer melhor cada um desses e discutir um pouco sobre esse tipo de energia considerado não renovável. Então, o primeiro tipo de energia que nós vamos falar aqui na aula de hoje, um tipo de energia não renovável, é a usina termoelétrica, tá? Que segundo a ANEEL é uma instalação de produção de energia elétrica a partir do aproveitamento de energia térmica obtida pela combustão de um combustível fóssil ou da biomassa. A energia das termoelétricas é proveniente do óleo diesel, que é um tipo de combustível não renovável, tá? O gás natural, carvão mineral ou bagaço da cana, no caso, que é um tipo de biomassa. Só para a gente poder separar aqui, pessoal. A biomassa é considerada um tipo de energia renovável, porém, ela também pode ser utilizada aí nas usinas termoelétricas, tá? Que é considerado um tipo de energia não renovável, tá? Além disso, 100% dela é não renovável, tá? Acabei de explicar isso, tá? Ela pode ser renovável ou não, como acontece com a maioria das usinas, tá? Espalhada aí pelo mundo afora. E como que ela funciona? O combustível ele vai aquecer a água com a finalidade de gerar vapor. O vapor de água produzido movimenta as turbinas e nesse processo a energia térmica se transforma em energia mecânica. Uma vez acionadas, as turbinas transformam a energia mecânica em energia elétrica. São fundamentais na complementação de energia das hidrelétricas em período de seca. Aqui no nosso país, geralmente quando passamos por um período de estiagem, onde as reservas aí das usinas hidrelétricas ficam abaixo do nível, então é acionado aí esse tipo de energia para poder complementar aquela necessidade. A maior termoelétrica a gás natural da América Latina encontra-se no município de Barra dos Coqueiros, no Sergipe, a termoelétrica Porto de Sergipe 1, como é essa que você observa na imagem aí. Aqui no esquema nós observamos como que é feita a produção dessa energia elétrica, tá? Nós temos ali uma caldeira, tá? Essa caldeira ela é aquecida, que pode ser utilizada aí como fonte de energia o carvão, o petróleo ou o gás natural para poder aquecer essa caldeira. Esse vapor que é gerado a partir do aquecimento aí dessa caldeira gera aí a movimentação da turbina, fazendo com que seja gerada a eletricidade. Então, no esquema você consegue observar isso de forma bem simples e dá para poder entender um pouco melhor como que funciona aí a produção desse tipo de energia. O petróleo. Quando se fala de petróleo, o petróleo atualmente ele é um dos grandes vilões, né? Aí quando se fala das questões climáticas, das questões que estão relacionadas ao clima, tá? O petróleo é a principal fonte de energia utilizada mundialmente, isso aí é algo que já vem sendo utilizado já há um bom tempo, certo? E ela é resultante da decomposição da matéria orgânica proveniente da vida aquática. O líquido formado se acumulou em rochas e com o tempo se deslocou para locais chamados de bacias sedimentares, ocupando os poros das rochas. Então, o petróleo é um tipo de substância, né, que é produzida aí ao longo de milhares de anos, não é algo que se produz assim em um curto espaço de tempo, tá? Então, por isso que o petróleo é considerado uma fonte de energia não renovável, por essa característica, pelo processo de sua formação ser muito longo. Então, para coletar o petróleo, é necessária a identificação com a localização e a possibilidade de coleta por meio de estudos geológicos. O petróleo e o gás natural retirados serão armazenados em tanques que se encontram interligados por tubulações. E após a coleta do petróleo, é necessário realizar seu refino ou fracionamento que ocorre nas refinarias.
O Brasil, pessoal, ele tem uma característica bem interessante em relação à exploração do petróleo, porque a empresa Petrobras, né, ela é detentora de uma tecnologia de ponta que faz a exploração do petróleo em alto mar, né? Aqui no Brasil nós temos o pré-sal, que é um exemplo de uma grande reserva de petróleo, e o Brasil ele tem essa tecnologia, né, desenvolver essa tecnologia de exploração de petróleo em alto mar, e realmente coloca o Brasil aí entre um dos países aí que tem o desenvolvimento dessa tecnologia, favorecendo a exploração desse tipo de substância, que no caso é o petróleo. Aqui nós temos o que a gente chama de torre de destilação do petróleo, né? Destilação fracionada do petróleo. A partir do petróleo, pessoal, usando essa técnica aí do fracionamento dele, o seu aquecimento faz com que seja separada as substâncias provenientes aí do petróleo, nós temos aí o óleo combustível, o óleo diesel, a parafina, a gasolina também, a nafta e gás de petróleo, tá? Então, a partir do petróleo é possível extrair todos esses materiais que vocês estão observando. A indústria petroquímica utiliza derivados do petróleo e os transforma em produtos comuns do nosso cotidiano. O plástico, por exemplo, é um derivado do petróleo, tá? Detergente, fibras, fertilizantes, roupas, medicamentos, entre outros produtos. Então, a infinidade de produtos aí derivados do petróleo ela é enorme. Qual que é a vantagem e quais são as desvantagens da utilização do petróleo? Primeiro, a vantagem, ele apresenta rendimento mais alto se comparado ao etanol, né? O etanol é um biocombustível, né? É um tipo de energia renovável, tá? Agora, qual é a desvantagem? Ele é grande responsável pela liberação de gases poluentes, né? Gases que vão intensificar aí o efeito estufa, certo? E a liberação desses gases poluentes durante o processo de refinamento também. Então, essas desvantagens aí na utilização do petróleo, realmente elas são bem discutidas e debatidas atualmente, especificamente pelo fato do petróleo ser o grande vilão da história aí que está relacionado ao aquecimento global. O gás natural também é um outro tipo de material que é utilizado aí como sendo considerado um tipo de energia não renovável, tá? E ele pode ser encontrado associado ao petróleo, ou também não, tá? Na maioria das vezes ele é associado ao petróleo. E ele está presente em campos terrestres ou em regiões marítimas. E é constituído por uma mistura de carbono e hidrogênio. Dos combustíveis fósseis, é o menos poluente, embora contribua para o efeito estufa, tá? Então, o Brasil também faz a exploração de gás natural. Aqui no nosso estado, no estado do Maranhão, na região mais centro-norte do estado, acontece a exploração do gás natural, tá? Aqui no nosso estado. Qual que são as vantagens dele? O custo de armazenamento não é muito alto, tá? Então, sua distribuição é continuamente feita pelos gasodutos, que são grandes tubulações aí que faz a distribuição desse material. E ele é menos poluente que outros combustíveis, como a gasolina, por exemplo. As desvantagens é por ser um combustível fóssil, tá? Ele vai apresentar aí, a liberação de gases poluentes, tá? Nesse processo, e também há o risco de explosão e de vazamento, certo? Então, aí são as desvantagens do gás natural. Já o óleo diesel, tá? Ele é utilizado em transporte rodoviário, em algumas embarcações, bem como na indústria para aquecimento de caldeiras. E no Brasil é o combustível mais usado, sendo constituído por hidrocarbonetos. No caso, nós temos o enxofre também, o nitrogênio e o oxigênio. O óleo diesel é o que movimenta os caminhões, né? Por exemplo, a gente sabe que aqui no nosso país, a grande maioria dos produtos que são distribuídos dentro do território nacional, eles são transportados aí pelas rodovias, tá? Então, a utilização do óleo diesel por um grande volume de veículos, especificamente os caminhões, faz com que tenha a liberação, né, de gases poluentes aí, o que contribui, né, aí para essas questões relacionadas ao clima, tá? Então, o óleo diesel ele é bastante utilizado aqui no Brasil e assim como no mundo também. Quais são as vantagens, né, aí da utilização do óleo diesel? Os motores movidos por esse combustível são mais duráveis, então ele tem uma durabilidade maior. E a tecnologia empregada para os produtos movidos a diesel ela é mais moderna também. Apresenta o menor consumo desse combustível por automóveis quando comparada com a gasolina.
E as suas desvantagens, tá? É um combustível fóssil, portanto não renovável, bastante poluente, e os automóveis movidos a diesel são mais caros. Então nós temos também esse ponto aí que é bem interessante destacar. Carvão mineral, tá? O carvão mineral é um tipo de combustível fóssil, é uma rocha sedimentar extraída da terra por meio da mineração. A coleta tem diminuído significativamente graças à exploração, tá? Então a exploração do carvão mineral não é algo recente, tá? É algo que já vem acontecendo há um bom tempo, então isso faz com que venha diminuindo, né, aí a quantidade de jazidas que contém o carvão mineral. E ele é coletado em jazidas subterrâneas ou em depósitos a céu aberto também, pode ser encontrado. E o uso do carvão mineral está relacionado às suas propriedades como poder calorífico, que possibilita a geração de energia por meio da queima. Só uma informação importante que eu quero destacar aqui para vocês é que é comum, às vezes, o aluno confundir carvão mineral com carvão vegetal, ele não entender a diferença, né, desses dois tipos aí. O carvão vegetal é aquele que é produzido a partir da queima da madeira, né? Que a madeira é derrubada, eles cortam essa madeira e eles queimam e ali é produzido carvão vegetal. Já o carvão mineral é um tipo de combustível fóssil, que para que ele possa ser formado aí ao longo de milhares de anos, né? Então não é algo simples de acontecer, é algo realmente bem demorado. E além disso, o carvão mineral ele libera uma grande quantidade de energia quando queimado. Não é à toa que ele é utilizado nas siderúrgicas, né? Devido a esse alto poder calorífico que ele tem aí. Ele foi usado em grande escala a partir do século XVIII, quando teve início aí a Revolução Industrial, né? E atualmente é usado nas usinas termoelétricas também, tá? Quais são as vantagens do carvão mineral? Ele tem uma grande eficiência energética, né? Aquilo que eu falei para vocês. Ele é utilizado aí especificamente para poder gerar uma grande quantidade de calor, ele libera muito calor, tá? Ele é encontrado facilmente em diversas regiões do mundo, inclusive aqui no nosso país também tem reserva de carvão mineral, porém ele não tem uma qualidade muito boa comparada aí com outras reservas que são encontradas aí em outros países, tá? Além disso, baixo custo quando comparado a outros combustíveis fósseis. Então essas são as vantagens aí. Já em relação às desvantagens, o combustível fóssil que mais polui o ambiente, tá? O carvão mineral. Ele exige armazenamento cuidadoso, ele libera gases poluentes resultantes aí da sua combustão, o que contribui aí para o efeito estufa. E nós temos aqui também o xisto betuminoso, tá? O xisto é uma camada de rocha sedimentar, tá? Originada sob temperaturas e pressões elevadas, contendo matéria orgânica disseminada em seu meio mineral. E o óleo de xisto ele é extraído dessa rocha, tá? Da rocha de xisto betuminoso, e consiste em um combustível de alto poder calorífico, o que pode dar origem à gasolina, certo? O Brasil possui uma das maiores reservas mundiais, só perdendo para os Estados Unidos, tá? Então, o Brasil ele tem aí a exploração desse tipo de chamado de xisto betuminoso, tá? Qual que é a desvantagem dele? Apresenta alto custo para sua exploração e pouco retorno econômico, emissão de gases poluentes na atmosfera durante seu processamento, provoca poluição hídrica por contaminar o lençol freático durante a sua extração e, além disso, o risco de explosão aí espontâneo, tá? Proveniente desses resíduos. Então, essas são as desvantagens em relação ao xisto betuminoso. A usina termonuclear, que é um outro tipo aí de produção de energia que nós temos considerado aí não renovável, tá? Ela consiste na divisão de átomos, tá? Pela fissão em um reator para aquecer a água, transformando-a em vapor, fazendo com que as turbinas possam girar, tá? O que gera eletricidade. Usam elementos como urânio, né? Que é um elemento radioativo. E quando ocorrem acidentes, contaminam o solo, a água e o ar. Não precisam de tanto espaço para ser instalado, então o espaço não precisa ser muito grande para poder instalar uma usina termonuclear. Porém, aí, a gente sabe que uma usina termonuclear ela pode gerar consequências graves aí, caso aconteça um acidente, né, nessa usina. Quais são as vantagens da usina termonuclear?
urânio utilizado na produção de energia nuclear é encontrado em grande quantidade na natureza, então isso se torna mais fácil, né? E não há emissão de gases poluentes. Além disso, pode ser implantado em locais que independem de condições climáticas e recursos hídricos. As desvantagens da usina termonuclear está relacionada ao investimento inicial para a construção da usina, que é muito elevado, não é barato, tá? A produção de lixo nuclear, que é um problema, tá? Que é enfrentado aí pelo mundo inteiro em relação como que vai ser tratado, como que vai ser resolvido esse problema aí da produção do lixo nuclear, tá? E o risco de acidente que pode gerar sérios problemas aos seres vivos e ao ambiente, tá? Inclusive a poluição do solo. Então a gente já teve alguns casos, né, de acidentes aí que aconteceu. Chernobyl é um exemplo, tá? Então realmente é algo que quando acontece um acidente é um problema muito grande, tá? E grave também. Então, pessoal, vamos praticar um pouco o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje para que a gente possa conseguir fixar melhor o que a gente estudou. A nossa primeira questão diz assim: as alternativas abaixo apresentam exemplos de fontes de energia não renováveis. Não é um exemplo dessa fonte energética. Letra A, nuclear. Letra B, carvão mineral. Letra C, o petróleo. Letra D, gás natural. E a letra E, biomassa. Então, de acordo com o que a gente trabalhou na aula de hoje, a alternativa correta aqui é a biomassa. Não é um exemplo desse fonte de energia, tá? Que no caso são as energias não renováveis, tá? A biomassa é um tipo de energia renovável. A nossa segunda questão. Essa fonte de energia foi uma das mais utilizadas nos primórdios do processo de industrialização global. No Brasil, os maiores depósitos conhecidos desse recurso estão localizados no sul do país, especialmente no estado de Santa Catarina. O enunciado apresenta características da seguinte fonte de energia. Na aula de hoje eu falei para vocês que durante o processo de revolução industrial ele foi bastante utilizado, né? Então isso já dá uma dica aí do que pode ser a nossa alternativa correta. Então nós temos aí, o enunciado apresenta as seguintes características de fonte de energia. Letra A, petróleo. Letra B, carvão mineral. Letra C, eólica. Letra D, gás natural. E a letra E, biomassa. Então, a nossa alternativa correta aí é a letra B, carvão mineral, né, que foi bastante utilizado aí no processo de industrialização do mundo. A nossa terceira questão diz assim: a fonte de energia nuclear é comumente empregada na matriz energética de vários países, inclusive aqui no Brasil. Um dos principais pontos de desvantagens da utilização dessa fonte energética é o A, amplo nível de poluição gerado na atmosfera. Letra B, acentuado impacto ambiental nas matas. Letra C, risco de acidentes com materiais radioativos. Letra D, uso de materiais orgânicos na geração elétrica. E a letra E, pequeno custo de implantação de usinas. Quando se trata de fonte de energia nuclear, a nossa resposta correta aqui é a letra C, tá? O risco de acidente com materiais radioativos, tá? Então, um dos problemas em relação à produção desse tipo de energia está relacionado a esse risco aí eminente de ocasionar um vazamento de radioatividade, o que realmente pode trazer um impacto aí muito grande para o meio ambiente. A nossa quarta questão diz assim: o aquecimento global tem sido um problema enfrentado por todas as nações. O uso de fontes de energia não renováveis é o responsável por esse aquecimento. Assinale qual é a fonte de energia mais recomendável para que haja uma diminuição dos gases causadores do aquecimento global. Nós temos as seguintes alternativas: letra A, o vento. Letra B, o óleo diesel. Letra C, a gasolina. A letra D, o gás natural. E a letra E, o petróleo. A nossa resposta correta, que vai nos mostrar aí na tela, é a letra A, tá? O vento. Todas as outras alternativas, elas dizem respeito aí a combustíveis fósseis, né? São combustíveis aí que geram energia não renovável. Então, realmente, eles são, digamos que, problemas que a gente enfrenta na sociedade moderna. Então, pessoal, essa foi nossa aula de hoje sobre energia não renovável. Eu espero que vocês tenham conseguido entender bem a nossa aula de hoje e um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.